Bom dia a todos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradecer a Deus por estarmos concluindo o retiro espiritual, o AME 2023. Gratos a todos vocês que decidiram, junto com a família, estarem aqui adorando o Senhor, como tem sido todos os anos. E essa palavra de Vitor é muito pertinente com relação à decisão dos pais, não é? Então, a influência dos pais é extremamente forte e norteadora para os filhos. Não pensem que os filhos tomam decisões construídas apenas em suas ideias próprias, mas todas as decisões que nós tomamos, ela tem uma base de fundamento no nosso cérebro. Então, sempre tem uma base de avaliação para que se construa uma decisão, ou uma imagem, ou qualquer coisa que a gente possa imaginar. E quem vai escrever no coração dos filhos são os pais. Os pais é quem escreve na mente dos filhos, porque a mente deles é bem branquinha quando nasce, não tem nada escrito. É como um quadro negro, né, que ali começa a se botar as primeiras... E a gente sabe que as decisões dos pais, principalmente quando eles estão na ignorância, né, sem Cristo no coração, então, existem consequências terríveis na vida dos filhos. Os filhos começam a tomar decisões com base no ódio, na raiva, com base na ira, na revolta, devido o lar ser um lar difícil, não é? Tóxico, um lar adoecido, doente de violência verbal, violência financeira e outras coisas parecidas, não é? Ou de vícios como bebida e cultura como maus tratos, que é esses assédios que se chama hoje, trabalhado na lei Maria da Penha, que foi discutido entre os homens. Então, essa palavra de vida ela é muito pertinente. Mas também, aqueles que não conhecem a Cristo, esse é o momento para que tudo seja transformado. Então, foi um momento como esse que eu entreguei minha vida a Jesus, e Jesus transformou a minha vida. Transformou a vida da minha esposa, e aí eu comecei a olhar as Escrituras e obedecer aos meus pastores, porque eu vi isso na Bíblia, que a gente deve obedecer aos nossos pastores, porque eles é quem oram por nossas vidas. E é verdade que o pastor, muitas vezes, ele não é bem visto pelas ovelhas, né? As ovelhas ficam com raiva, chateadas, mas é natural, às vezes as ovelhas não aceitam, não é certos puxões de orelhas, ficam irritados, mas essa é a própria palavra de Deus invadindo o coração e corrigindo essas coisas. Então, aqueles que não conhecem a Cristo, esse é o momento para que você faça a escolha certa, tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, não é? E aqueles que já são cristãos, já servem a Deus, já têm o Espírito de Deus dentro de vocês, o nome escrito no livro da vida, são novas criaturas. Então também esse ambiente, esse momento, é um momento reflexivo para que a gente observe que as Escrituras dizem: não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Eu disse a vocês que, fazendo experiência do meu próprio comportamento, da minha vida, eu fiquei uns dias sem ler a Bíblia, como a mente ela atua puxando o cara para o mal, né? Como ela inclina você para as coisas erradas. Então, vocês possam refletir e aperfeiçoar a qualidade de vida espiritual de vocês, não é? Como eu também, claro. Minha família, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro. E que a gente desça a montanha, não é, com essa proposta, porque se a gente não fizer isso, não refletir sobre tudo que ouvimos aqui dentro, então nós vamos ser bem parecidos com o texto que eu vou ler agora.
Está em Marcos, capítulo 9. Porque às vezes nós estamos em ambientes assim, Deus está em nossa frente, Deus está falando conosco, a gente vê o agir de Deus poderosamente, mas às vezes a gente está entendendo nada. Isso é a ideia do pastor? Não, isso é a Bíblia Sagrada que diz, e o próprio Deus Todo-Poderoso mostrando, né, que isso pode acontecer. Então, como pastor e como pastores que tem aqui na igreja, a gente precisa enxergar isso. E vamos ensinar isso. Os pastores são chamados por Deus para ensinar a palavra. 9, versículo 2. Marcos, capítulo 9, versículo 2. Então, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer. Presta atenção no texto. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus Cristo. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Amém? Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, trazendo a iluminação que o Senhor quer que tenhamos nessa bela manhã de terça-feira, aonde só estamos vivos aqui por causa do Teu amor, Senhor, que nos fez acordar nesse dia maravilhoso. Santo Deus, receba a nossa gratidão por isso, Senhor. Muito obrigado. E nos abençoa todo dia, e que possamos chegar na nossa casa nessa noite, deitar nossa cabeça no travesseiro e deitar em paz, porque a Tua fidelidade está sobre o Teu povo e sobre a humanidade e dura para sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos aprender algumas coisas aqui que a palavra de Deus nos traz com relação a esse texto. Esse texto ele está em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 17 de Mateus você vai ver isso. No capítulo 9 de Marcos e no capítulo 9 de Lucas. Interessante que Mateus e Marcos ele vai falar que são 6 dias. Quando você vai olhar Lucas, Lucas vai dizer que são 8 dias. Não é? Então, que ensino tem aí? Na realidade, esses dias aí são os dias que eles vinham se preparando, olhando. Ou eles olharam desse momento para trás, ou eles enxergaram desde o momento que eles estavam caminhando e perceberam o agir de Deus, né, a graça de Deus sobre eles.
inclusive da pergunta que Deus fez a eles, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Então a gente vê algumas coisas assim que eles foram aprendendo. Ou, como eu disse, do momento em que eles tiveram a experiência, eles contaram para trás. Mas Lucas vai contar 8. Pô, será que está errado? Não. O que importa não são os dias, porque todos os dias, tanto 6 como 8, ele vai mostrar a espiritualidade. Ele não está querendo dizer que são 6 e tem que ser 6, não. Porque eram os 6 dias, era a preparação espiritual para o 7º, porque Deus fez todas as coisas no 7º dia. Então, 6 dias para os judeus era de um preparo espiritual. Então, outra coisa que o texto vai falar aqui é que eles foram para um monte. E nesse monte há os estudiosos, um diz que foi no Monte Hermon, outros dizem que foi no Monte Tabor, outro no Jerbel. Mas o Jerbel provavelmente não, porque fica distante de Cesareia de Filipe. E eles estavam próximos a Cesareia de Filipe, né? E fica aí entre o Monte Tabor, o mais tradicional, o Monte Tabor, que fica perto da Síria, e também o Monte Hermon, que é fronteira com a Síria. Mas muitos já tivemos o privilégio de estar no Monte Hermon, embaixo dele assim. É uma cordilheira, muitos montes, né? Mas ele se destaca, que ele é muito alto, da metade para cima é só gelo. É por isso que desce muitas águas. Embaixo dele é a nascente do Jordão. E ele sai descendo assim, curvas, até o Mar da Galileia. Muito bonito, porque é um buraco na pedra e a água sai verde de dentro. É algo belíssimo. E você vê a água abaixo de onde você está, na base, e a água passa por baixo de você aqui e começa a sair aqui na frente. É uma coisa muito bela de se ver. E eu fiquei assim, puxa, geralmente a nascente aqui e desce assim, né? Lá não. A nascente sai por debaixo das pedras, sai lá na frente e você chega, anda por cima dela, e ela, numa força gigante a água. É incrível isso. Nos chama a atenção. Qualquer um que chega lá e percebe isso. Mas também o lugar não importa. Se foi no Hermon, se foi no Tabor, se foi no Jerbel, o importante é o que Deus fez ali, o ensino que Ele traz para a gente. Amém? E aí importa que a gente vai ver também esse ensino, que quando Deus fala com Moisés, Ele fala com Moisés no Monte Sinai. E depois Ele fala com Elias no Monte Horebe. Não é quando Elias tem a visão da glória de Deus ali no Monte Horebe. E ali Ele chama os discípulos judeus para estarem naquele lugar. Lógico, claro, que a gente tem essa ideia romântica. Vamos nos afastar, vamos para uma montanha, que aqui bem não é uma montanha, mas a gente entende esse ensino espiritual. Estamos numa montanha, seja afastado das coisas, para descer. Mas nós sabemos que não precisamos ir para uma montanha para Deus falar conosco. Por quê? Por que a gente não precisa ir para uma montanha? Porque lá é que Deus vai falar conosco. Por quê? Porque Ele está onde? Ele está em nós. A gente faz isso para a gente se afastar das coisas. Presta atenção. Presta atenção. Porque Deus sabe, e a igreja faz isso, para a gente despressurizar a nossa mente. E a gente vem para um lugar desse, a natureza, não tem muito carro, a não ser os nossos entrando e saindo aqui, não tem poluição sonora, o oxigênio é puro. A gente teve o privilégio de sentir esse cheiro dentro da mata, aquele cheiro de oxigênio puro. A gente se afasta que é para despressurizar, porque todos nós sabemos aqui que às vezes a gente vem para cá e nós estamos no encerramento, mas a nossa cabeça é como se estivesse lá, não é? A gente está aqui. Deus sabe disso. Deus sabe disso. São muitas coisas envolvidas. Às vezes a gente está aqui, mas é como se não tivesse. Não tivéssemos. E às vezes a gente está aqui, mas sai. A gente está aqui, mas sai. A gente não consegue estar aqui.
Interessante, né? A gente está aqui, mas sai. Aí depois volta. É como se tivesse essa dualidade no nosso coração e nós não nos esvaziássemos de nós mesmos. E Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Porque somos casados, somos solteiros, não importa essa situação, mas somos crianças, adolescentes. Estamos pensando em muitas coisas. Por exemplo, o jovem pode estar pensando em namoro. Uau! Não é? Os pais devem estar pensando em seus bebês pequenos, como Samuel ontem à noite, de 1h da manhã, levou o Beninho para o hospital, que ele estava meio cansado, o bichinho, né? Mas o ano passado, claro, ele estava na barriga da mãe, né? Estava aqui vivendo com a mãe. E de repente ele chegou aqui de novo e disse, ontem eu estava na barriga da minha mãe, 1 ano depois eu estou pulando aqui, né, vivo aqui na frente. Eu acho que ele criou uma emoção assim, ficou empolgado demais e adoeceu. Não é? Ele ficou empolgado e ficou tão emocionado e ficou fraquinho o bichinho, enfim. Mas é muito calor, muita temperatura. E você, casado, deve estar preocupado. Meu Deus, como é que vai ser a quarta-feira? E vai chegar e roupa para lavar, farda de menino para aprontar. Hein? Cartão para pagar. Eita, cara, lembrou aí, né? Então, irmãos, Jesus está aqui, leva Pedro, Tiago e João, porque Pedro... Tinha hora que ele representava os 12 discípulos. Não é porque Pedro é especial, não, viu? Nem pense que o Senhor falava com Pedro, chamava Pedro. O Senhor estava olhando para Pedro como se Pedro fosse o cara, o único, o mais santo. Não. Observe aí que Jesus, no versículo, capítulo 8, o versículo... O versículo 29, 8, 29, Jesus perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 29, capítulo 8, versículo 9. Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Nesse momento aí, Pedro representa os 12 apóstolos. Ele não está representando ele, sozinho. E aí, irmãos, o Senhor sobe aquela montanha, ficam os outros apóstolos embaixo, e aí 3 discípulos sobem e 9 ficam embaixo. Pedro, Tiago e João sobem para o monte, e quando eles chegam lá, como vimos o texto aqui, Jesus ele se transfigura. Se transfigura. Vocês viram no texto aqui que Marcos vai dizer que, claro, ouvido deles, né? Porque isso acontece depois da ressurreição, né? Porque o Senhor autoriza eles falarem do que viram só depois da ressurreição. Então ele vai dizer que era tão branca a roupa dos 3 que nenhuma pessoa que lava a roupa poderia lavar para alcançar um branqueamento daquele tão branco, tão limpo, tão puro, tão brilhante. Então, Jesus começa a mostrar as verdades de si mesmo. Jesus começa a mostrar a verdade de si mesmo. Ele poderia, inclusive, ter sido elevado aos céus naquela hora. Porque mostra claramente o poder que estava sobre ele, de que ele era Deus, né? A transfiguração, ele se transfigura. De repente aparece ao lado dele Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João, olhando para aquela cena, eles ficaram aterrorizados, assim, sem saber nem o que dizer, nem o que falar. Olhando aquela beleza toda diante dos olhos dele. E o texto sagrado vai dizer que Jesus conversava entre eles, lá, os 3
Moisés, Elias e Jesus conversavam entre eles. E eles ficaram olhando assim, porque como é que o cara vai entender isso? Nós, com tudo isso que temos hoje de informações, a gente não entenderia, gente. A gente não entenderia se acontecesse um momento como esse aqui, ou parecido. Quanto mais os apóstolos. Eles ficaram assim, aterrorizados. Tem vários ensinos. Esse texto nos ensina muitas coisas. Entre eles, essa presença de Moisés e de Elias, o Senhor de maneira simples. Olha, Deus, com toda essa capacidade e poder que tem, Deus, Ele é simples. Lembra que ele fez um resumo dos 10 mandamentos? Ele fez em quantos mandamentos? 2. Quando ele traz Moisés e Elias, simplesmente ele resume a lei e os profetas. E agora ele faz uma ligação entre o Antigo Testamento como verdade com aquilo que vai ser gerado agora, que é a nova aliança. Por isso que ele pede para que os apóstolos fiquem calados e só falem isso depois da ressurreição. É tanto que eles falam e eles escrevem isso aqui, os 3 escrevem isso aqui, porque nem Lucas, nem Marcos e nem Mateus estavam ali presentes. Então, irmãos, Jesus começou a mostrar aqui algumas verdades para eles. Entre elas essa, não é? De que o Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu, lei e profeta, que apontam para Jesus Cristo, é a verdade. É a verdade absoluta. E eles ficam assim, encantados com aquilo. Então, uma coisa que a gente precisa aprender aqui, e daqui a pouco a gente vai descer a montanha. Vocês percebem que Pedro, quando ele não sabia o que dizer. Pedro não sabia o que dizer. Tiago não fala nada. E João menos ainda. Aí o bichinho do Pedro vai dizer: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda. As palavras que ele fala sobre tenda é de palha. Ele diz assim: vamos fazer uma tenda de palha. Que inclusive era a ideia do coordenador e não conseguiu fazer uma tendazinha de palha. Não era isso que você queria? Uma tendazinha de palha para a gente vir orar debaixo da tenda de palha, né? Mas Deus foi melhor, né? Botou aí um... Isso nos traz grandes ensinos, porque a gente precisa descer, que é o tema dessa reflexão, a gente precisa descer o monte e levar a nossa tenda de adoração. Todos fizeram tendas aqui. A gente precisa levar a nossa tenda de adoração por toda a vida. Porque se você deixar a sua tenda de adoração aqui, valeu de nada. Nós precisamos levar essa tenda de adoração, porque Deus nos fez diferente, irmãos. Deus nos fez diferente. Deus quer que nós mostremos para o mundo uma outra vida. A vida com Deus, a vida de santidade, a vida de graça, de bondade. Porque a salvação, presta atenção, a salvação ela não traz santidade, não. A salvação ela tira de você o poder que o pecado tem sobre os seus desejos, suas vontades. Agora, o que vai acontecer sobre a santidade é a decisão que você toma de mudar a vida. Deus, na hora que o Espírito de Deus lhe salva, você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. E se você se perder, Deus vai lhe buscar. Nem tenha dúvida disso. Agora a gente não sabe como ele vai buscar, mas que ele vai. Não é? Então, Pedro aqui, quando ele vai sugerir alguma coisa, né? Porque ele era assim, tempestivo, né? Pedro era tempestivo, ele fazia mesmo, falava, todo mundo calado. Tem gente que é assim, né? Tem 2 pessoas caladas assim, ele vai e fala, Ou ela vai e fala, né?
que não consegue ficar parada, não é só o homem, mas a mulher. Aí o bichinho de Pedro diz, vamos fazer aqui uma tendazinha de palha e botar aqui uns galhos secos, era um tipo de capim que tinha, eles vão botar, que estava lá em cima da montanha, vamos botar aqui por cima, Senhor. Porque lá em cima, lembra que os sacerdotes, os pastores levavam as ovelhas para comer em cima, né, da montanha, dava trabalho, mas eles sabiam que aquele capim lá em cima era bem mais saudável para as ovelhas do que aqueles de baixo. E tem aqueles capim, eles vamos fazer uma tenda aqui, a gente bota esses galhos que tem aqui dessas árvores e capim por cima e fica os três aí. Gente, Pedro não entendeu foi nada. Pedro não entendeu nada do que ele viu. Pergunto por quê? Tudo bem. Porque na hora que ele falou, olha o que é que o texto diz. Presta atenção. Por isso que a gente precisa olhar as escrituras com bem cuidado. Ele disse, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias. Versículo 6. Pois não sabia o que dizer, pois eles estavam assim. O que foi que aconteceu em seguida? O que é que diz o texto? A nuvem. Não foi Jesus, mas foi o próprio Deus que interferiu ali e parou Pedro. Pedrinho, meu filho, você não entendeu foi nada. Você não entendeu foi nada, Pedrinho. Não foi Jesus, não, nem Moisés. Pedro, cala a boca, Pedro. Foi o próprio Deus, que ali o Senhor estava na transfiguração, aquela coisa linda. Jesus estava conversando com Moisés, com Elias, aquela coisa linda. E a gente não sabe explicar muito mais do que aconteceu naquele fenômeno, não, irmãos. Quando chegar no céu, a gente vai saber. Mas aí foi uma interferência da divindade, do Deus Todo-Poderoso, para dizer, veio uma nuvem, encobriu todo mundo e Pedro ficou, calou-se. Eu não sei se isso pode acontecer com você. De você estar aqui, ai, que coisa boa. Mas o Senhor sonda o nosso coração. O que é coisa boa? O que é coisa boa para você estar aqui? Quais foram as suas intenções que você veio para cá? Você quer o que de Deus? Só prazer? Você quer descer? Se você descer, não levar sua tenda, e tudo que você viu aqui sobre, pelo menos os homens, né? Todos vimos aqui. Todos nós vimos sobre Noemi, né? Noemi, o quanto aquela viúva já velha, entristecida, com todos os seus problemas ali, com suas dores, que a gente sabe que a dor do luto não é fácil. Não é assim, homens? E Andréia foi extraordinária. Ela disse assim, ela disse, olha, o homem não chora. Ela disse, o homem tem uma mania de não chorar. Irmãs, eu queria que vocês vissem os homens, o bichinho, rapaz. Eles só não gritaram porque quem gosta de gritar é mulher, né? Mas os homens, meu Deus, não é? Hein? Os homens... E aí a gente vê os homens, né? O primeiro que resolveu falar, ele disse, não estou nervoso aqui, viu? Mas eu quero lhe pedir duas coisas. Ela diga, eu quero lhe dar um abraço. Eu quero lhe dar um abraço. Eu estou aqui, ó, minha voz é partida. E eu dei uma olhadinha assim, os outros homens, tudo chorando. Aí eu pensei que ele ia dizer uma coisa poderosa assim, né? Aí a segunda ele disse, eu quero fazer o segundo pedido. Ela disse, qual é esse? Que todos os homens aqui também lhe abracem. Que coisa linda, né, irmão? Todos os homens chorando. Homem chora. Homem chora.
E a gente viu sobre o luto. O luto dói demais. O luto dói demais. A gente precisa estar preparado para lidar com o luto. Vai acontecer com todos vocês. Vocês lembram que de vez em quando eu prego lá, eu fico orando para Deus me levar primeiro. Porque na realidade, quando eu estou orando assim, eu digo, Senhor, será que eu estou sendo egoísta? Não quero passar por essa dor, eu quero que a minha esposa passe por essa dor. Será que eu estou sendo egoísta? Meu Deus. Na realidade, claro, eu não quero sentir a dor de vê-la, nem meus filhos. Eu sei que eu vou passar por isso. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu oro para que Ele tenha misericórdia de mim e haja segundo a sua vontade, porque vai ser boa, perfeita e agradável para mim e para a minha família. Então, a gente também viu sobre o divórcio. Tem beleza nenhuma no divórcio. O divórcio é uma desgraça na vida de um ser humano. Uma desgraça. O crente, o servo do Deus Altíssimo, não pode pensar em divórcio. Os jovens que se casam não podem pensar em divórcio. E o erro está justamente nesse momento aí, que na realidade é extensivo, né? No nosso dia a dia. A gente olha no que é ir à igreja. Tem pessoas que chegam junto de mim e dizem assim, pastor, a sua igreja, a minha igreja? Eu tenho igreja aonde? Como é que a pessoa congrega dentro da primeira igreja batista de Tibiri e diz a sua igreja? É porque não se sente na igreja, pô. A igreja não é dele, não é dela. Quantas vezes eu vi, pastor, a sua igreja? Minha igreja, irmã. Que cabeça é essa? Que adorador é esse? Que servo? Que discípulo é esse? Não é. São erros dessa natureza, ou seja, não aceita Cristo. É só a fachada. E Pedro estava assim. É tanto que o Senhor disse, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, cara. Há tanto tempo. E você já pergunta, me mostre Deus. Ah, cagoitana. Não vai à igreja. Critica a igreja. Gente, a igreja só tem gente doente. Só tem gente doente. Pecadora. Que reconheceram que eram doentes. Por isso que aceitaram a Cristo. Quando você deixa de ir para a igreja, você está dizendo assim, eu não preciso de você, Deus. Eu não preciso de estar aí. Eu não preciso estar nesse lugar. Não preciso de Deus. Eu já conquisto porque eu tenho força, tenho inteligência, eu faço do meu jeito. Pedro não entendeu nada, teve que ter uma intervenção divina. Pum, botou uma nuvem, fechou o tempo. Deus fechou o tempo, eles querem nem ver Pedro, senão manda um raio na cabeça de Pedro, pô. Às vezes a gente está assim, pô. A gente está num lugar desse, mas coração feito uma pedra, cheio de ressentimento, não gosta de escutar muita coisa, não sabe ouvir um show. Aqui, gente, é a nossa casa. Eu me esforço para acordar cedo, né? Eu me esforço para dormir cedo, mas também não consigo. Eu me deito e não consigo dormir. Tem outras pessoas que deitam e dormem. E eu fico lá, porque quando eu me acordo, é meu jeito, eu me esforço. É minha vida, é o que eu sou lá na minha casa, eu sou aqui. Aí, às vezes, quando a gente se junta tudo, fica com raiva de um menino, fica com raiva de um adolescente, de um adulto, de um velho. E, na realidade, é que nós somos assim. O nosso terreno, ele tem que estar preparado, bem trabalhado. E aí, onde surge os divórcios? Porque o terreno dentro da casa, a atmosfera, é um terreno ruim dentro da casa da gente. Na casa da gente, a gente não está arando, fofando a terra, dando a melhor bola para o outro, como frescobol, a melhor bola para o outro, e não tênis, que a gente dá no canto, o cara corre lá, aí dá para o marido ali, aí o marido pega a bola, dá uma bola mais difícil, a mulher sai catando pedra para ver se encontra a bola que esse miserável mandou. E ela sai correndo, ou ele sai correndo atrás, sabe? Para tentar pegar essa bola. Isso é de toda essa... E aí o divórcio chega por falta de espiritualidade, de oração, de pisar nas pérolas de Deus. Irmão, não toquemos nas pérolas de Deus. Quem são as pérolas de Deus? Somos nós que estamos aqui, falhos,
e pecadores. Então a gente tem que levar as ferramentas daqui, né, para arar a terra dentro da nossa casa. Onde é que eu preciso fofar essa terra dentro da minha casa, para que a igreja que eu sirva ao meu Deus seja uma bênção do Senhor? Então, a gente vai perceber alguma coisa aqui, irmãos, porque a palavra transfiguração, ela quer dizer mudança de forma. Transfigurar é mudar a forma. O que Deus estava ensinando, Jesus estava ensinando aos 3, era que eles precisavam mudar a vida. Por isso que ele leva para o monte da transfiguração. Não ficou o Monte Hermon, ficou o monte da transfiguração, porque a galera sabia quem eram aqueles 12 homens. Pô. Vocês estão pensando que o povo alisava aqueles 12 homens, era? Que a igreja alisava aqueles 12 homens? Que foi tudo muito fácil? É do mesmo jeito que os pastores sofrem hoje. Então a gente vai perceber aqui, irmãos, que o que Jesus estava dizendo, ele diz, olha, vocês não falem agora, porque vocês precisam ver esse poder divino que transfigurou aqui, esse poder glorioso, não é? É o Espírito que dá a vida. E ele está dizendo, como Jesus falou anteriormente, olha, vocês precisam entender essa transfiguração, que é o que vai acontecer na ressurreição. Cristo morreu. Ele morreu. Ele foi sepultado. Então, o que ele queria ensinar? Olha, vocês vão ver a transfiguração. Então, quando ele estava morto, lá no domingo, pela madrugada, as mulheres foram primeiro lá para cuidar do corpo, porque Jesus Cristo ele foi crucificado às 3h. E ali, José de Arimateia, ele foi correr atrás para tentar tirar o corpo dali, para Jesus não ser jogado diante de um corpo de gente podre que estava lá atrás, apodrecido, não, enterrado de qualquer jeito. E ali eles tentaram tirar, e aí Nicodemos estava com ele também, tiram ele da cruz e levam, já no final da noite, não dava tempo mais nada. E as mulheres foram justamente botar o perfume nele, enrolar ele com um linho, ajeitar, dar perfume, fazer alguma coisa. Quando chegaram lá, Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Então isso começa a cair na cabeça de Pedro, sabe, gente? Tempos depois começa a cair na cabeça de Pedro. E aí foi tudo que aconteceu. E eles começam a ver. Vamos ver aqui, irmãos, a palavra desses homens. Nessa transfiguração. João, o Evangelho de João. Vamos ver, no ano 92, Cristo ressuscitou no ano 33. João 1,14. Todos acharam? Anotem, porque esse texto é a visão que João não teve naquele dia. João não teve naquele dia. Mas olha o que é que ele vai dizer agora. O que é que diz o texto? E o Verbo se fez carne, e o quê? E habitou entre nós. Cheio de quê? De graça e verdade. E vimos o quê? A sua glória como do unigênito do Pai. Como verdade, porque Moisés estava ali. Elias estava ali. Então, como verdade. O mundo anda em busca da verdade. E o Senhor é muito claro, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tchau. Tchau. Vamos ver 2 Pedro. Vamos ver agora Pedro. Por isso que eu gosto muito de ler esses personagens apóstolos que andaram com o Senhor, porque tem detalhes belíssimos. 2 Pedro. Capítulo 1. Ele vai dizer, 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Porque ele aprende tudo isso e traz a ele toda a convicção de que ele iria deixar esse tabernáculo, mas a segurança dele, ele estava certa. Vocês entendem agora? Esse momento que ele está escrevendo isso é momentos antes dele ser executado. Executado. Ele estava na prisão mamertina, em Roma, que era a prisão de pessoas elitizadas daquela época. Não era qualquer pessoa que era presa ali, mas também não era um lugar bom, não. Mas era elitizado para a época. Pedro está no andar de cima e Paulo está numa prisão embaixo. Não era em cima, era embaixo. Porque fica mais fácil, você não tem como subir. É difícil para você subir, porque fica mais fácil você matar um buraco, você subir. É bem parecido com a prisão que Jesus ficou, quando ele entra na casa de Herodes. A casa de Herodes tinha uma prisão, irmãos. Jesus, ele desce num buraco tão grande do mundo para ele ficar lá, humilhado. Jesus não estava num quarto, na casa de Herodes, ele estava num buraco. Não tinha quem conseguir sair daquele buraco, não. Tudo por amor. Tudo por amor. Porque às vezes a gente está lendo assim, Jesus ficou, como Jesus era filho de Deus, graduado, né? Graduado. Na eternidade, então ele tinha que ficar numa prisão especial. Prisão especial. Ou foi num buraco na casa de Herodes, porque era costume dele prender pessoas ali. Então, irmãos, a gente vai ver Pedro dizendo isso. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei, olha aí a mente dele, diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Extraordinário, não é não? Então, irmãos, caminhando aqui para o fim da mensagem, de que nós devemos levar a nossa tenda, né, para a nossa vida. Tudo isso é importante. Comida, dormida, bate-papo, sonhos. Eu adoro ambientes assim, bastante informal, porque a gente fica batendo papo, de repente é cada iluminação que a gente tem, cada ideia, né, para novos investimentos. É assim. Surgem tantas coisas boas no nosso meio, amizades e outras coisas tão boas. Deus sabe de tudo isso. Mas o que Ele quer é a nossa vida espiritual. Amém? A nossa vida espiritual. Porque se você descer, por exemplo, se o seu terreno dentro da sua casa é um terreno muito ruim, e se você não levar essa tenda, vai ficar do mesmo jeito. Você não vai à casa do Senhor, você não vai à escola bíblica, você não faz devocional em casa, você não lê a Bíblia, você não compartilha a sua vida espiritual com seus filhos, sabe? Não se senta. E eu quero compartilhar com vocês que a igreja ela sonha em ter um colégio de confissão cristã, né? De educação clássica, fazer com que os nossos filhos caminhem para uma iluminação educacional que realmente mostre o que é a vida para eles e que eles possam também mudar o mundo por onde eles passarem, transformar o mundo, tá? E chegou a gente receber uma editora e eu confesso que eu fiquei preocupado, viu? Fiquei muito preocupado porque quando ele me mostrou
os livros pedagógicos de espiritualidade, amor, ética, moral, tanta coisa linda assim de valores fundamentais para a vida da criança, e eu digo, e esse livro aqui? E esse livro? Aí ele disse, não, esse livro aqui é para os pais. Eu digo, isso é, os pais, aqui ele vai ensinar isso aqui para os filhos. E eu comecei a ler, e eu confesso, viu, irmãos, que eu fiquei muito abatido, porque eu pensei assim, eu olhei para o livro, eu digo, meu Deus do céu, será que os pais vão ler esses livros em casa? Será que esses pais da nossa igreja e de outros lugares que vão vir, vai ter esse tempo de ler tudo isso? Estudar sobre tudo isso? Chegar à noite, sentar com o filho e a filha, para ensinar tudo isso, ele precisa ler, ele precisa estudar sobre isso. Eu morri. Eu fiquei assim, Cadiz não está aqui não, mas ela estava comigo acompanhando, que tem uma equipe de trabalho, né? Trabalhando nessa parte. Eu digo, meu Deus, a minha fé, irmãos, eu fiquei procurando ela dentro de mim assim. Sério. Pergunto por quê? Porque eu vejo isso no dia a dia do comportamento, não é, da igreja e dos filhos. A nossa missão, o que é que Deus quer? Que você ensine as escrituras sagradas para Ele. Que é o que vai fazer seus filhos brilharem na escola, na profissão, em todos os lugares que ele chegar. Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, fazer a universidade de noite. Quem trabalha desse jeito, como vai ter tempo de ensinar os filhos? Chega de 8 horas da noite, desesperado, como vai sentar com os filhos? Pastor, e é só o filho de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ao dedinho. É enquanto ele estiver na sua casa, adolescente, jovem, precisa ensinar isso. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé e vou orar para isso, como os pastores de toda a igreja, para que os pais confiem e acreditem que o dinheiro que Deus dá já é o suficiente. Já é o suficiente. Eu vi o testemunho dentro do carro, levando as meninas, e eu vi compartilhando dentro do carro, elas conversando dentro do carro, e eu só ouvindo, né? E Solange também altamente entrevistadora, querendo saber das coisas, de como foi a palestra de cada uma, como foi a reação de todo mundo. E eu acredito que essa foi uma fala dela também, lá para as mulheres. Presta atenção, viu? Que ela disse que estava trabalhando, e o esposo chegou para ela e disse, olha, eu sei que você precisa estudar, trabalhar, mas saiba que a responsabilidade de lhe sustentar é minha. É minha. Tudo bem, você pode estudar, trabalhar, mas a responsabilidade, eu quero que você saiba disso, que a responsabilidade é minha de sustentar você. Então essa mulher vai poder ter tempo de quê? De quê? Mas sai ele para trabalhar, sai ela para trabalhar. Dinheiro é só quem tem. Dinheiro é só quem tem. E os filhos? Serão salvos pelo fogo? Não é isso. Eu pensava muitos anos atrás sobre isso. E quando Solange saiu do emprego, por vontade divina, porque eu mesmo não queria que ela saísse, porque Solange ganhava muito mais, eu ganhava bem, Solange ganhava muito mais do que eu. Não é só o negócio de comida, né? Como é o nome daquilo? O cartão de... Como é o nome? Vale Refeição, o bicho abençoado. Eu sofri tanto quando eu perdi que eu esqueci do bicho. Como era gostoso, quando eu olhava mais para isso. Porque eu olhava para aquele? Porque não ia sair do meu bolso para fazer a feira. Está tudo pronto ali. Ela recebia cesta básica, recebia cesta máxima, cesta média. Quando ela chora, ela de joelho, chorando no quarto, eu me ajoelhei com ela, assim, a gente se abraçou. Começamos a chorar e orar, e ela abraçada, a gente ajoelhado no quarto, os meninos lá vendo aqui, a gente orando, ela chorando, eu chorando também. E eu entendi que eu não tive coragem.
mas Deus teve. E tirou da gente essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente perdeu muito do nosso salário. Mas foi aonde Deus mais multiplicou. Aquela poivazinha pequenininha que ficou. Não é cheio de cartão para pagar aí. Não foi, Mutia? Multiplicou. Olha, a gente vivia uma vida muito boa. A gente tinha 2 pessoas, uma cuidando dos meninos e outra cuidando do... Os meninos não andavam a pé, nunca andaram de ônibus. A Manuela veio andar com 11 anos de ônibus. Ficou tão feliz no mundo. Mas tudo por causa dos meus medos, das minhas coisas, daquilo que nós sonhávamos. E de repente Deus deu um corte nas finanças da gente assim. E aí foi onde Emanuela comeu melhor, Gabriela comeu melhor, Samuel comeu melhor. Não dá para perceber que eles comeram melhor. Não dá. Não é? Corta. E aí, a gente ligava, olha, trabalhando eu feliz da vida com a poiva que a gente recebia. Eu chegava de férias, a gente trocava de carro. É o contrário, né? A gente vivia tão bem, quando a gente chegava, eu trocava de carro. Vou andar com esse para me despedir, quando eu voltava com outro carro. Então, Emanuela vinha às vezes vomitando, que ela não comia direito, vomitava. A gente comprou freezer, aqueles freezer, assim, ó. Comida pronta. Lembra aqueles freezer fininho, geladeira fininha, que era moda? Oxe, saiu, a gente comprou. Fininho. Aí Solange fazia as comidas, a gente ligava, 1h da tarde, a Manuela tinha chegado. Minha filha, você tirou o cuscuz para esquentar? Ô, painho, já estão dormindo aqui, os meus já estão dormindo, está tudo dormindo. Não comiam, gente, não almoçavam. Cara, eu ficava lá dentro da empresa, tentando enlouquecer com aquilo. Mas quando eu pensava na poiva, passava tudo. E aí Solange começou a fazer as tarefinhas com eles, ensinar mais. Passava o dia todinho com eles, ensinando as tarefas da escola. E de noite, quando eu chegava, e a gente fazia um culto doméstico em paz. Em paz. Às vezes a gente olha, e porque um irmão prospera muito, a gente tem que estar no mesmo nível que ele. Não, gente. Lembre-se que Deus fez um com 5, e ele multiplicou para 5, mas outro Deus deu 2. Ele multiplicou do mesmo jeito. Agradeça a Deus. Confie no Senhor. Porque a nossa qualidade de vida, inclusive financeira, foi 10.000 vezes melhor do que antes. Quando a gente ganhava mais. Ganhando menos. Porque tudo diminuiu, os gastos dentro de casa, tudo. Então, irmão, concluindo aqui essa nossa mensagem sobre a nossa tenda espiritual, a gente vai ver aqui uma proibição, né? Uma proibição que o Senhor faz. Aqui está claramente no versículo 9. Está no versículo 9, a gente não leu esse texto. 9 de Marcos, versículo 9. O que é que diz? Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Então ali eles desceram, Pedro, Tiago e João sustentou. É brincadeira não, irmãos. Você ter uma revelação de Deus poderosa como aquela e receber uma ordem de Deus dizer: fiquem calados. Fiquem calados. Então desça o monte e o Espírito Santo de Deus vai dizer a vocês, não é? Que vocês devem ficar calados. E a ideia de Deus era essa, que quando ele ressuscitasse, agora sim, vocês vão sair para o mundo para dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. É o que nós vamos fazer. Vamos descer
E vamos ficar calados. E o Espírito Santo, quando ele colocar uma pessoa na nossa frente, a gente fale das verdades celestiais, do poder transformador de Cristo, da vida eterna e também da sua volta, que está muito próxima. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero... vai ter agora, né, a chegada das crianças, não é?